Olá, eu sou o professor Rafael e estou aqui para falar um pouco sobre as interações ecológicas. Esta aula da disciplina de ecologia, dentro de biologia, vai falar então sobre os tipos de contatos que os organismos podem apresentar no ecossistema, que são chamados então de interações ecológicas. Essas interações ou relações ecológicas podem acontecer entre indivíduos de mesma espécie, por isso chamadas de relações intraespecíficas, e também podem acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, sendo por isso chamadas de relações interespecíficas. Também diferenciam-se por poder trazer prejuízos aos indivíduos envolvidos ou não. Quando essas relações trazem algum tipo de prejuízo aos envolvidos, elas são chamadas de relações desarmônicas. E quando elas não trazem prejuízos, os indivíduos que estão envolvidos não têm prejuízo algum, elas são chamadas de relações harmônicas. Dentre essas relações, começamos falando aí das relações harmônicas, que são aquelas onde não há prejuízo. Entre elas, podemos citar colônias, que são indivíduos que vivem agrupados, vivem unidos uns aos outros para um benefício comum. Sociedades, onde temos indivíduos vivendo separados, soltos uns dos outros, mas trabalhando para um bem de todos, como é o caso da sociedade das formigas, da sociedade das abelhas, onde os indivíduos envolvidos realizam um trabalho em prol de toda a sua sociedade. Temos também indivíduos de espécies diferentes que crescem colados, ligados, para que desenvolvam trabalhos diferentes, mas em prol desta ligação, que é o caso da simbiose, onde nós temos aí os líquens, como por exemplo, formados por algas e fungos, onde o fungo retira a umidade do ambiente e nutrientes do ar, por exemplo, e passa para as algas, e as algas produzem então açúcares através da fotossíntese e devolvem para o fungo, e eles fazem essa troca então de trabalhos. Temos a protocooperação, que é o caso que vocês podem observar na imagem aqui, que acontece entre o carrapato, ou melhor, acontece, por exemplo, entre os anuns e o gado, entre o bem-te-vi e o rinoceronte, neste caso em especial, onde temos que o indivíduo fica no corpo do outro ser, alimentando-se de parasitas que estão no seu corpo, vamos dizer assim, comendo os bernes, comendo os carrapatos que estariam infestando então esse animal de maior porte. Além disso, temos outros exemplos, como é o caso famoso do comensalismo, onde indivíduos de espécies diferentes realizam algum tipo de contato, onde um ganha, mas o outro não perde nada, que é o caso dos tubarões e arraias também, e os peixes piolho ou peixes pilotos, que se fixam nesses animais e pegam carona, são levados para outros lugares, ganham carona, ganham alimento, mas o tubarão e a arraia, no caso envolvidos, não vão ter prejuízo algum. Então um indivíduo sai ganhando e o outro não perde nada. E também um outro caso aí de inquilinismo, como o próprio nome sugere, onde o indivíduo é inquilino no corpo de outro, mas não lhe causa mal algum, como é o caso das orquídeas, que moram sobre as árvores, formando lá o epifitismo. Então moram em cima da árvore, ganham luz, ganham proteção, e acabam desfrutando da umidade que está naquela árvore, porém sem causar mal nenhum ao indivíduo que está lhe servindo como suporte. E aqui o exemplo do Fieraster, que é inquilino do pepino do mar, peixinho que mora então lá dentro do trato digestório do pepino do mar, e também não causa mal algum a este animal, ele só reside lá, mas não causa nenhum prejuízo. Aqui, como eu citei, o epifitismo, das orquídeas com as árvores, e aqui um outro exemplo aí das cracas, que moram, por exemplo, nos siris, nas baleias, que também não causam mal nenhum, vai ter peso para esse animal, se for pequeno porte, pode ter, mas assim, não vai retirar deste animal nenhum tipo de benefício além da moradia. As relações entre os indivíduos, portanto, não são apenas benéficas, elas também podem trazer prejuízos,
como é o caso desses exemplos aqui, né, de relações desarmônicas intraespecíficas, onde temos o canibalismo, que acontece quando indivíduos alimentam-se de seres da mesma espécie, né, de sua mesma espécie. Que é o que acontece, por exemplo, com os tubarões, que é o que acontece com os porcos, apesar de não parecer, né, são animais que podem alimentar-se, por exemplo, dos filhotes, assim como os coelhos, em situações estressantes, acabam comendo seus próprios filhotes, o que vai ocasionar aí uma reciclagem, né, de nutrientes, vamos dizer assim, mas é lógico que vai trazer prejuízo. Outros exemplos, temos também de relações interespecíficas e desarmônicas, o caso bem conhecido do predatismo, onde o indivíduo alimenta-se, mata, né, o outro animal para alimentar-se, animal ou planta, no caso, para utilizá-lo como alimento, né? Então, o predador é aquele que come o outro indivíduo, come um indivíduo de espécie diferente, para utilizá-lo como alimento. Além disso, o parasitismo, onde um parasita, um indivíduo abriga-se no corpo de outro, mora no corpo de outro e vai retirar nutrientes, vai causar prejuízos, né? Vai causar dano a esse indivíduo a longo prazo, podendo levá-lo à morte. Que é o caso, por exemplo, das lombrigas, que habitam em nós, seres humanos, que é o caso, por exemplo, dos carrapatos, dos animais, dos bernes e tantos outros, né? Parasitas que podem viver dentro, endoparasitas, ou fora, ectoparasitas de outros seres vivos. Também temos exemplos de relações que acontecem entre espécies diferentes, né, que também são desarmônicas, apesar de não parecer. Vamos imaginar aí um reflorestamento. O reflorestamento com uma espécie que não é nativa, o reflorestamento de uma área com uma espécie diferente do ambiente. Esse reflorestamento vai causar uma antibiose, ou seja, aquele tipo de indivíduo que foi colocado na área vai conseguir sobreviver, né? Porém, vai tirar as condições ambientais para que outros seres vivos possam se desenvolver. É só ver aí, né, o que acontece, então, nos reflorestamentos, que não temos outras espécies vegetais desenvolvendo-se lá e pouquíssimas espécies animais, pois, afinal, eles não vão encontrar as melhores condições para se alimentar, inclusive para reproduzir, porque são espécies diferentes, né? Árvores diferentes da região que não oferecem as condições necessárias para que, no caso, esses animais possam se desenvolver. E também um outro exemplo curioso, né? O esclavagismo, que é onde um tipo de ser vivo faz outro de escravo em seu benefício. Temos aqui a formiguinha, que escraviza os pulgões, por exemplo, né? Para fazer com que eles trabalhem, com que eles suguem a seiva lá da cebolinha e outras plantas, e ela vai se alimentar dessa seiva que o pulgão retira de lá, vai comer então essa seiva, mas vai fazer o pulgão ficar trabalhando para ela lá, vai fazer o pulgão ficar servindo de seu escravo. E além das relações entre os seres vivos, essas relações dependem também de condições que os seres podem apresentar, né? Ou seja, quando esses seres usam de artifícios para facilitar sua vida no ambiente, que é o caso da camuflagem, onde temos o camaleão como um dos principais exemplos, né, que pode até mudar de cores para confundir os seus predadores, né, camuflando-se perfeitamente com o ambiente. Temos lá o urso polar, que é branco justamente, né, para poder camuflar-se dentro do ambiente onde ele vive, dificultando assim ser observado e poder, é claro, caçar muito melhor, né, já que ele é um animal predador. E também o polvo, que é um animal que em grandes quantidades pode mudar, melhor, tem uma grande facilidade para mudar de cores, né, para se confundir com as rochas, para se confundir com as algas, podendo assim não ser visto por algum predador e até mesmo predar outros seres vivos, já que ele está escondido, né, já que ele não pode ser observado. E além disso, outras estratégias de sobrevivência dentro das relações ecológicas, temos aqui o mimetismo, que é quando uma espécie tenta parecer com o outro. Certamente, vocês já devem ter visto, né, borboletas que em suas colorações imitam olhos de outros animais, cobras como, por exemplo, a coral falsa, que imita a cor de
da coral verdadeira, né, que é venenosa, já que ela não é, então imita essa cor para ser confundida, entre outros, né, animais que tentam parecer ser perigosos, quando na verdade não são, para melhorar suas condições de vida, para poder viver com mais tranquilidade, vamos dizer assim, no ambiente. E animais que realizam outro mimetismo mileriano que usa mau cheiro, né? Usa cheiro de podre, de estragado, para falar para outro predador: ih, eu já estou morto, né? Eu estou estragado, não vem aqui em mim que eu estou estragado. Que é o caso do nosso gambazinho, né? Chamado de raposa também na nossa região, que é o caso das baratas, que também tem mau cheiro, que são estratégias de defesa para poder sobreviver. E vamos lembrar que dentro da ecologia, né, dentro das relações ecológicas, nós temos que entender que isso tudo é estudado pela ecologia, que é o ramo da biologia, que é a parte da ciência responsável por observar, estudar, entender as relações entre os seres vivos, né, de uma espécie com outra ou dentro da mesma espécie, e é claro, entre os seres vivos e o ambiente onde eles sobrevivem. Todo esse tipo de relações é estudado, portanto, pela ecologia, que, como o seu nome sugere, né, oikos e logos, quer dizer estudo da casa, estudo do ambiente.